Eu acho que o BNDES, nos governos anteriores, acabou por crescer de maneira excessiva. Então, houve o aporte de recursos do Tesouro, por meio de empréstimos do Tesouro ao BNDES, para que ele financiasse basicamente aquele programa de sustentação do investimento, o PSI. Em geral, o BNDES atua por meio de taxas que não são taxas que correspondem ao custo de oportunidade de sociedade, ao custo do tesouro, então taxas subsidiadas. O PSI intensificou isso. Então, para além do subsídio que já havia por meio da TJLP, o PSI introduziu taxas menores que eram equalizadas pelo Tesouro. O que acabou acontecendo foi, primeiro, muitas vezes uma má alocação de capital, então investimentos que não deveriam ter sido levados a cabo foram levados a cabo porque pareciam viáveis as taxas em que se davam. E má alocação de capital quer dizer baixa produtividade no futuro. Então, se você faz um mau investimento, de algum jeito vai repercutir no futuro por meio de menor crescimento, máquinas e plantas e fábricas que, na verdade, têm pouco valor econômico, então isso tem consequências. É difícil você dissociar a grande recessão que a gente teve das más decisões de investimento. Então, você tem fábricas que não produzem, estaleiros que estão em dificuldade, você tem... estádio que não tem jogo de futebol. Estádio que não tem jogo de futebol, que tem se pensado em outros usos para os estádios. Você vê excesso de capacidade de uma série de setores, então se investiu para além do que deveria se investir. De novo, subsídio faz isso. Você barateia de maneira artificial o investimento, vai haver investimento em excesso, e isso vai ter consequências para a produtividade e para o crescimento do país. O PSI financiou caminhões, o que se viu um excesso de oferta tão grande que teve efeitos no preço do frete. Aí, de algum jeito, você tinha que compensar os caminhoneiros, aí houve uma mudança regulatória que abaixou-se os pedágios em algumas estradas, aí você, na verdade, expropria o operador daquela estrada, você cria risco regulatório, com risco regulatório você talvez tenha que usar mais o BNDES para cobrir esse risco regulatório, então se criou um grande ciclo deletério em que investimento em excesso gerou as consequências de investimento em excesso, excesso de capacidade amplamente definida, e isso com consequências deletérias para a economia. A segunda parte do que houve, eu acho, tem a ver com o fato de que você tendo acesso a recursos com taxas tão baixas, você não vai buscar alternativas. Então, os projetos que eram bons e que deveriam ser investidos receberam taxas menores do que as taxas que teriam caso fossem financiados, por exemplo, por um agente privado. E o que se deu nesse caso, no caso que o investimento vale a pena, o investimento que de fato gerou valor econômico, se deu foi simplesmente uma transferência de recursos da sociedade e do FAT, né, no caso do funding tradicional do BNDES, para os acionistas dessas empresas. Porque os investimentos que sairiam de qualquer jeito foram financiados a taxas baixas, contando com recursos da sociedade, do FAT. Então, acho que essas são as duas coisas que prevaleceram e tem a ver com o crescimento em excesso do BNDES, acho que tem a ver com o fato de que o governo utilizou o BNDES para garantir que Algum crescimento. crescimento e com assim, talvez uma motivação razoável. Há debate sobre isso. Eu não acho que o BNDES deva ser usado para fazer política anticíclica, mas tem gente que acha. Mas, embora tenha havido no começo essa preocupação anticíclica, eu acho mais adiante questões de economia política e de motivação política prevaleceram. Eu acho que em todas as atividades nas quais, de algum jeito, você tem retornos sociais maiores que privados, você tem alguma forma de externalidade, faz sentido o Banco de Desenvolvimento atuar. Então, saneamento certamente é uma prioridade do banco, inovação, então essa também é uma prioridade do banco. Infraestrutura, então infraestrutura é algo que potencialmente tem efeitos de externalidades enormes, então você financiar uma rodovia talvez melhore o tráfego de outras rodovias ou de outras formas de transporte, você financiar a mobilidade urbana, que o BNDES também faz. Acho que essa é a questão fundamental, separar o que é interesse privado do que é interesse social. Acho que o que você precisa fazer para que uma economia cresça é investir em educação, estimular a competição
e tem instituições e regras que privilegiem o empreendedorismo e que garantam que aqueles que, seja os financiadores, sejam os empreendedores, obtenham os retornos dos esforços e recursos utilizados nos seus investimentos. Então, nenhuma dessas coisas pode ser substituída por crédito subsidiado ou por apoio do Estado. Ao contrário, isso é dar uma vantagem artificial para o competidor local vis-à-vis um competidor de fora. E aí não tem muito porque você ser inovador, porque você ser produtivo, porque você tem esse mercado meio que cativo dado a você. A gente pensa pouco no consumidor, né? Então, pensando em restrição e importação de bens finais, a gente está prejudicando nós, consumidores. A gente pensa pouco nos produtores, poderiam ter acesso a insumos mais baratos de fora. Se você acha que você precisa crescer, você precisa produzir mais de maneira mais efetiva. Você inibir acesso a insumos de fora, mais baratos, mais eficientes, é uma coisa que é inibidora de crescimento. Então, a gente preserva de maneira artificial o poder de mercado para produtores locais às custas de bem-estar do consumidor final e às custas dos produtores que vão ser consumidores do insumo produzido, né? Então, assim, se eu aumento o custo de insumo porque eu fecho a economia, eu estou beneficiando o produtor daquele insumo, mas estou prejudicando aquele cara que tem que comprar aquele insumo para produzir seu bem final, né? A gente não investe em educação, capital humano de maneira mais geral. Então, a gente teve um seminário de manhã sobre saneamento, né? Saneamento é algo viabiliza investimento em capital humano. Então, você tem acesso a água tratada, esgoto, faz com que seu investimento em educação possa render no futuro. Então, a gente, de maneira geral, investe pouco em capital humano em todas as dimensões, seja porque a educação é ruim, seja porque as crianças ficam doentes porque não têm acesso a bom saneamento, e ficando doentes faz pouco sentido você investir em capital humano, você não vai obter o retorno desse investimento. E acho que a gente tem instituições que precisam avançar e melhorar e estão avançando. Acho que nessa dimensão, em contexto, que a gente tem evoluído bastante. O que a gente tem visto em termos dos escândalos recentes é que a gente vai, no futuro, fazer negócio de uma maneira mais dentro dos limites morais, éticos e que remunerem não suas conexões ou não seus vínculos, não a forma com a qual você financia político, mas que remunerem seus esforços e talento e capacidade de empreender.